Pessoal, enquanto o povo está chegando, deixa eu aproveitar aqui para passar para vocês algumas informações. A gente estruturou, né, esse projeto para vocês até a prova, um projeto assim estruturado de uma forma bem estratégica, porque a gente tem hoje até a prova 69 dias. Então nós estruturamos aqui 10 semanas estratégicas de estudo. Nessa primeira semana, nós vamos ter esse estudo interativo com alguns professores, disciplinas bem relevantes para o concurso. Embora o concurso tenha saído lá as 100 questões de primeira fase, mais a prova discursiva, né, e de peça, mas na prova objetiva não tenha feito aquela divisão por disciplina, a gente colocou nessa primeira semana direito constitucional, direito administrativo, direito penal e direito processual penal para as aulas interativas que, como regra, né, vem acontecendo nos concursos de delegado, tem o maior número de questões, um peso maior nas provas. Além disso, nessa primeira semana já está liberada na área de aluno de vocês um curso de nivelamento. O que é esse curso de nivelamento? São temas básicos e de grande incidência no concurso. A gente conversou com os professores, já liberou esse conteúdo, que é um conteúdo, de novo, de grande incidência, importante para o estudo, para que vocês comecem já a preparação. E nessa semana, nesse cronograma estratégico que a gente criou, da semana 2 à semana 9, semana que na penúltima semana até o concurso, nós estamos começando a produzir um curso de aprofundamento. Então vão ser 8 semanas de aprofundamento. A cada semana a gente vai liberando lá a jornada de estudo de vocês, que vai conter videoaula, vai conter bateria de questões, os PDFs, até a penúltima semana. Na última semana, a gente vai fazer um estudo ativo de revisão, uma semana inteira de revisão, batendo ali na semana anterior à prova. Além disso, a gente vai utilizar os sábados, vão ser 6 sábados, para que a gente faça o estudo para a prova discursiva e também para as peças policiais, né? A gente, com isso, fez uma estrutura, de novo, bem estratégica, e a gente vai falar hoje de condicional com o professor Gustavo, para levar vocês até a prova. Ainda tem mais um ponto que eu esqueci aqui. Lá no final, a gente vai aplicar um simulado, tanto um simulado de prova objetiva quanto de prova discursiva e peça, para reforçar ainda, né, consolidar e reforçar ainda o conhecimento de vocês. A grande novidade que a gente vai também divulgar nos próximos dias, que a gente vai fazer um ORH, um evento de véspera lá em Fortaleza. A gente fechou com, o maior parceiro do Brasil de eventos, né? Que é o Notório. Eles vão fazer a Expo Direito e caiu no final de semana da prova de delegado. Lá no Centro de Convenções vai ser um negócio gigante. E um dos palcos vai ser reservado para o nosso ORH. Como saiu na sexta-feira, né, o edital, sábado e domingo a gente ficou aqui direto trabalhando. Durante essa semana e a próxima a gente vai estruturar melhor o ORH e depois comunica para vocês. Pessoal, eu acho que grande parte já chegou aí, então a gente já pode começar. Vou dar um salve aí para o Lucas, que está como co-host hoje aí também, o Geraldo, que está na técnica, e dar as boas-vindas para o nosso professor, meu amigo, que está feliz pelo Numútil com o time dele, Gustavo Americano. Fala, presidente, como é que você está? Beleza, meu amigo? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Hoje a gente. Bom que é aula de constitucional, a gente não fala de futebol, nem você, aí Cara, nem eu daqui. Hoje é proibido falar de futebol, porque olha só para você ver. É uma tristeza, mas depois, cara, é um negócio tão bom, cara, para o pessoal ir vendo também, porque depois que você passa, bicho, você começa a ter seus hobbies, né, velho? Depois que você passa no concurso. E meu hobby, você sabe bem aí que é futebol. Só que o imbecil aqui comprou passagem de avião para a família inteira para poder ir para a final do Campeonato Mineiro, sem a certeza do Cruzeiro ter classificado. Tinha certeza que se classificaria. Não Confiança. se classificou. Então, já tomei ferro em 4 passagens. E aí, o que acontece? Hoje, esperando o sorteio da Sul-Americana para ver o jogo de estreia, para poder ir também, desculpe que no primeiro jogo, portões fechados. Então, não quero falar de futebol hoje, Carlinhos. Quero falar só de coisa boa aqui hoje. Vamos falar de aprovação dessa galera para delegado do Ceará. Pronto. Carlinhos, eu fico muito feliz, cara, e aí é de coração quando sai um edital desse. Você sabe por quê? Porque aqui a gente tem 2 situações, cara. Uma é a banca. Eu fico muito feliz de ser o Sebrasp. Eu te falo por que eu fico muito feliz de ser o Sebrasp. Porque foi minha banca da magistratura,
foi a banca que eu mais estudei e é a banca que eu sei que hoje, numa cobrança, cara, ela não vem fazendo, o pessoal me perdoe a palavra aqui, sacanagem. A gente tem uma previsibilidade no trato do Sebrasp, a gente sabe o que a gente vai encontrar. E outra coisa que me deixa muito satisfeito, Carlinhos, é o quantitativo de vagas. O edital ele é muito claro em 2 pontos, cara, e eu acho que isso é muito animador, porque a gente tem 100 vagas de provimento imediato e a gente tem 200 vagas de cadastro de reserva. E quando um edital solta isso, a gente sabe na praxe aí, é para quê? É para esgotar o cadastro de reserva. Quando a gente está trabalhando com aqueles editais que a gente costuma ver 5 vagas, mais cadastro de reserva, fica aquela situação indefinida, aquela situação desanimadora. No meu concurso foram 50 e 50. E aí o que acontece? Eu passei em 71. Ou seja, eu passei em 21 do cadastro de reserva, eu passei na segunda turma. Chamou todos os candidatos do provimento do cadastro de reserva e, na verdade, chamaram 83 além. Então, assim, a gente está trabalhando com um negócio que eu gosto muito, que é o quê? Quantidade de vaga. Porque a gente precisa ali, quanto maior o quantitativo de vaga, você fica até mais tranquilo para você trabalhar. E aí, quando eu falo você trabalhar, eu falo o aluno. Trabalhar aquela questão da ansiedade, porque a gente está falando aqui de 300 chances. E os nossos alunos aqui, eles precisam de uma só. Mas então, assim, eu já fico muito satisfeito com esses 2 pontos. A banca é algo, para mim, animador. Primeiro, a gente não tem aquelas bancas desconhecidas, aquelas bancas regionalizadas. A gente sair da FGV, eu te confesso, Carlinhos, eu gosto um pouco. Porque o estilo de prova da FGV, apesar da gente saber como é esse estilo de prova, é uma prova cansativa, cara. É uma prova longa, é uma prova de caso prático, é uma prova que cada questão é um raciocínio. Aqui, se a gente trabalha com Sebrasp, a gente já sabe também o estilo e a pegada deles não é essa pegada cansativa. Eu fiz um mapeamento aqui que eu quero apresentar no final, e a gente sabe o que esperar do Sebrasp. Isso me tranquiliza muito. Agora, um ponto de ressalva. O meu concurso ele foi prova objetiva num dia, prova dissertativa em outro, sentença crime em um dia, sentença civil no outro e prova oral em outro, em outra semana. Aqui o aluno ele tem que preparar um pouquinho diferente, porque ele tem que preparar com o quê? Com a prova objetiva, mas não pode dar uma atenção exclusiva a isso. Então, ele tem também que trabalhar junto à questão dissertativa, junto à peça prática profissional. Então, a gente precisa aqui de uma ordem de estudo global. O aluno ele não pode dar uma rateada e falar, eu vou focar só na prova objetiva, nas 4 assertivas de múltipla escolha. Aqui é uma ordem de estudo global. Então, assim, ponto positivo e também esse ponto de atenção. E eu acho... Perfeito, Gustavão. E só um detalhe aqui, quando você falou do Sebrasp, é interessante porque está vindo o concurso da Polícia Federal aí também, de delegado federal, né? Eu até batendo um papo com o Bruno, ele falou, cara, vai ser, assim, muito interessante, porque os editais ficaram meio, assim, próximo, né? O de delegado Ceará, então, quem está emendando nesse ritmo, e você foi concurseiro, né? Você sabe, você não estudou para um concurso só como regra, né? Você vai estudando para concursos ali próximos. Então, já tem esse ganho também, né? Você já está largando aí na frente com o estudo. Mas diga aí, Gustavo. Toda live, todo encontro eu falo isso. Eu fui aquele concurseiro que tudo que ele podia fazer de errado eu fiz. Tudo. Imagina assim, o que você pode errar. Se eu pudesse, eu escrevi um manual. Porque tudo que um concurseiro podia errar, eu fiz. Eu não tive orientação nenhuma. Nem no início, nem no meio, nem no fim. Então, eu fui assim... Só no fim que eu consegui ter uma orientação nos últimos 2 anos de estudo e foi aí a hora que eu passei. Mas sabe aquele cara que fez tudo errado?
Fui Manual eu. do que não fazer, você O tem. que não fazer? Eu conseguiria escrever um manual, a gente publicar o que não fazer em concurso. E aí, o que, que acontece, Carlinhos? O pessoal fala assim para mim: ah, mas um concurso é da Polícia Federal, é área federal. Outro concurso é Delta, da Polícia Civil, ele é delega da Polícia Civil estadual. A pegada é diferente, não dá para aproveitar. Carlinhos, eu vejo isso com muita ressalva. Você sabe por quê? Na época que eu estudava de forma desconexa, que eu não tinha uma metodologia de estudo, que foi mais ou menos ali até o ano de 2016, finalzinho de 2016, a minha sequência foi mais ou menos o seguinte: eu cheguei em segunda etapa do MP, eu cheguei na prova oral de cartório, eu cheguei na prova oral e passei para o CFO da Polícia Militar de Minas, eu tive aprovação em juiz leigo aí em Minas. Então, assim, num estudo desorganizado, trabalhando só com as 7 disciplinas base. Então, o que, que acontece? A gente, em qualquer concurso, cara, a gente tem um esqueleto, a gente tem aquele sustentáculo. E hoje, quando a gente trabalha ali com o sustentáculo, com o esqueleto de qualquer concurso, a gente está falando de 70% da prova. É constitucional, administrativo, civil, civil variando, processo civil variando, mas o penal, processo penal, o tributário, as legislações especiais, elas estão aí. Então, assim, dá para fazer. É lógico que o foco, à medida que você vai aparando todas as suas arestas e vendo sua aprovação, como que ela vai acontecer, né? Ele tem que existir? Tem. Mas a gente está trabalhando com 2 provas aqui que, se você for ver a base orgânica delas, é a mesma. A questão dissertativa vai ser a mesma. A peça prático-processual existe em ambas. A forma de cobrança ali, é lógico que ela vai variar, porque um é certo, o outro é errado. Carlinhos, com ressalva, quando a gente trabalha uma questão de múltipla escolha, letras A, B, C, D e E, você teve que fazer o julgamento que a A, que a B, que a C, que a D, que a E estavam certas ou erradas. E a gente chega numa maturidade de concurso, de preparação, que a gente faz isso mesmo. Então, nada mais, nada menos, você está julgando que aquela assertiva ali é certa ou errada. Então, assim, eu acho que aproveita muito. Maravilha. Eu acho que assim, dá para fazer. Você sabe o que, que falta, Carlinhos? Falta vontade. Você quer fazer? Você vai fazer, cara. Eu estou com um colega agora aqui da região, aqui de Vitória da Conquista, que ele, com 51 anos, ele falou assim: cara, eu vou sair do MPF, eu sou procurador da República, vou fazer concurso de cartório. Tem nada a ver com a atuação dele, tem nada a ver com a carga dele. E eu vou te falar, vai passar, porque é um cara focado, é um cara determinado, é um cara que tem horário, é um cara que está remontando o caderno. Eu estava até conversando com ele hoje, que nossos filhos fazem jiu-jitsu hoje. É um cara que tem uma metodologia. Então, assim, basta querer. Querer, a prova está aqui, cara. E a gente está falando de muita vaga, cara. Isso é muito bom. Isso é uma. Você tocou num ponto legal, Gustavo. Além de muita vaga, a tendência, né, desse ano e do próximo é que ocorram vários concursos, né? Então tem aquela história, né? Tem a gente nessa estrada, eu fico brincando que eu sou um colecionador de histórias, né? Quando começa a passar num, tem gente que começa a enfileirar a aprovação. Então tem gente que pode passar agora em delegado do Ceará, delegado federal, enfim, delegado de um outro estado que venha a sair, e isso pode até ampliar, né? Passa para delegado do Ceará, mas prefere assumir um outro concurso, ser nomeado num outro concurso, e aí vai. Tem isso, né? Isso que você falou é o perfeito. E você sabe o que eu gosto? Porque você está falando aí, eu estou me vendo na minha época de 2018. Eu vivi um período ali de 2016 e 2018 de escassez de concurso, igual a gente teve agora. A gente está vindo de um período de escassez de concurso. E eu lembro que em 2018, uma amiga minha, que hoje é delegada civil lá no Espírito Santo, a Tainá, chegou para mim e falou assim: Gustavo, agora é a hora de surfar na onda. Eu falei: por quê, Tainá?
Ela falou porque abriu Magistratura Minas, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então é agora que o pessoal vai passar, vão ter vários que vão passar em vários, e se a gente não passar em vários e ficar lá atrás em algum, mas estiver numa colocação razoável, a gente vai ser chamado. Porque quem está na frente não vai querer ir para um estado, vai querer ir para o outro. Então, assim, e isso ficou muito na minha cabeça quando ela falou: vamos surfar na onda, porque a onda é agora. Se a gente está trabalhando com 300 vagas aqui, ó, tem o quantitativo de vaga da PF. Um amigão meu que foi nosso aluno, eu até te apresentei ele aí em Minas, o Elinho, ele está na corregedoria da PC Bahia aqui. Ele falou que vai sair um concurso, que o planejamento é sair assim, um concurso gigante para a PC Bahia aqui, que os trâmites já iniciaram. Aí você pega, teve Minas, teve ainda São Paulo, que está aquela questão, PF, Ceará, sai Bahia. Então, o que acontece? Uma galera vai passar em vários, vai escolher, alguém vai ficar lá atrás, não tem que desanimar, porque se tiver ali no cadastro de reserva, vai ser chamado. Então é aquele surfar na onda. E eu estou muito otimista com essa época agora, porque você vê a expectativa, você está vendo banca formando no Paraná, você está vendo esse amigão meu falando, o cara está dentro da corregedoria, falou, cara, vai sair um trem gigante. Então, o que acontece? A gente tem que ficar atento nisso, porque tem até o momento da aprovação, Carlinhos. É numa hora dessa. O meu foi exatamente isso. Foi Minas, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, e eu surfei nessa onda. Uma galera passou, eu cheguei numa segunda etapa da Bahia, do Paraná, que eu acho que eram 300 pessoas lá, tinham 220. Cadê o resto do pessoal? Não compareceu, porque a gente tinha passado em Minas, entendeu? Aí você faz uma prova até mais tranquilo, cara. Então, assim, é surfar na onda. Eu acho que a gente vai entrar, acho não, tenho certeza, a gente está entrando num momento excepcional para quem quer concurso de delega, porque vai girar esse trem e o aluno tem que aprender a surfar na onda, né? Não, maravilha, Gustavo. Eu acho que foi legal essa introdução aí. O pessoal já chegou. Estou vendo aqui várias perguntas no chat. A gente vai respondendo, vai passando. Presidente. Oi? Eu não estou olhando o chat, eu vou deixar Não, o não, Lucas. relaxa, não. O Lucas está aqui com a gente, né, Lucas? No final, a gente vai passando as perguntas para vocês. Teve até um comentário aqui do Guilherme, ó, disse um colega que trabalha na Bahia, disse que é uma previsão de 500 vagas para o estado da Bahia. Então é isso, né? Vem agora um... Olha onde que a gente está chegando, Carlinhos. Imagina 500 na Bahia, 300 no Ceará, Paraná sai também uma quantidade grande, junta com PF. Então, a gente tem que surfar esse momento bom, cara. O concurseiro ele tem que ser safo até nisso, para saber surfar o bom momento. Eu, pelo menos, cara, eu sempre falo para todo mundo, eu era aquele aluno mediano. Sabe o aluno mediano? Nota 6, 6,5, no máximo 7. Não, minha mãe até chorava quando eu tirava um 7 na escola. Era emocionava, né? Mas aí, no dia que eu decidi estudar, levar a sério, levei a sério, mas eu sabia que se saísse um concurso de 5 vagas, mais cadastro reserva, não era para mim, cara. Eu precisava realmente disso aí. Uma quantidade boa de vaga no concurso, precisava de uma onda renovatória de concurso para dar uma girada, para dar uma movimentada. Então, o aluno ele tem que aproveitar esse momento, aquela hora que às vezes você está cansado, Carlinhos, você está exausto, que você está trabalhando, que você chega em casa à noite para estudar, tem mulher, tem menino, tem cachorro, mas é aquela hora que você tem que tirar o ânimo, dar aquele gás, porque é a hora de surfar, cara. É isso aí. Então vamos lá, Gustavo. Até aproveitando aqui, a Adriana também falou que PC Maranhão vem aí. Ou seja, vem realmente, gente, tem assim, a expectativa é muito alta para 2025/2026 em matéria de concurso de delegado. E é para começar o nosso papo aqui, falando de direito constitucional, e aproveitando aqui para... Tem uma pergunta do João Guilherme para explicar melhor o curso de nivelamento. Para quem chegou agora, é só para recordar, a gente fez um estudo, né, são 10 semanas para a prova, então já está liberado para vocês um conteúdo que a gente chama de nivelamento. Por quê? A gente conversou com os professores, né, de constitucional, de penal, de processo penal e de administrativo, para vocês iniciarem os estudos
e liberou conteúdo dessas disciplinas. Conteúdos que são conteúdos que tratam de temas basilares, mas também esses temas basilares têm uma alta incidência em concurso. Então, se vocês forem olhar, a gente vai comentar durante esses 4 dias, hoje é com o Gustavo, amanhã penal com o Chiquinho, na quarta-feira administrativo, tudo nesse mesmo horário, com a Flavinha, e a gente fecha com o Campidelli na quinta-feira, vocês vão, a gente vai passar por esses temas fundamentais. Da segunda semana, a nona, como eu falei, a gente chamou de curso de aprofundamento, a gente está produzindo ele todo específico, né? Os professores, o Gustavo já está começando a gravar, vão ser aulas, cada semana vai ter uma bateria de questão, vão ter os PDFs, e na última semana, uma semana dedicada à revisão, além dos sábados, 6 sábados dedicados aí à prova discursiva e também a de peça policial. Então, basicamente isso. Além disso, a gente vai ter também um simulado, só recordando aqui para quem foi entrando no meio da live. Começando a falar pelo nivelamento, que é essa semana que a gente está vivendo, que a gente colocou essas aulas interativas aí. De novo, gente, pode mandando pergunta no chat aí, que se der eu já vou encaixando para o Gustavo, senão o Lucas no final passa para ele. A gente conversou com os professores, né, Gustavo? O que você selecionou para essa primeira semana o pessoal começar o estudo em Direito Constitucional? Carlinhos, posso compartilhar minha tela aqui? Claro, manda bala. Você manda, meu amigo. Então, vamos lá. Apareceu para você? Calma aí. Apareceu. Apareceu o edital aqui, o conteúdo programático de constitucional, não foi? Isso aí, perfeito. Você sabe por que eu gosto do Sebrasp? Pegue esse conteúdo programático aqui. Desde o item 1, Direito Constitucional, noções gerais, ciclos constitucionais, que agora é a terminologia nova para os movimentos constitucionais, classificação das constituições, poder constituinte. Aí ele vem aqui, item 3.1, fundamentos do poder constituinte, originário e derivado, reforma e revisão, limitação, emendas, poder constituinte e revisão. Aí ele vem, controle de constitucionalidade, conceitos e sistemas, inconstitucionalidade por ação ou omissão, Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, ADPF, fenômeno jurídico da desconstitucionalização. Beleza. Você sabe o que isso aqui se assemelha ao da PF? Praticamente tudo, Carlinhos. Eles só não copiam e colam. Por quê? Porque ficaria muito feio, entendeu? Aí você pega em controle de constitucionalidade, acrescenta o 4.4, o 4.5. Você pega em poder constituinte, acrescenta ali a questão do poder constituinte e revolução. Mas a essência, Carlinhos, é absolutamente a mesma. Se a gente for pegar esse conteúdo programático aqui e fazer um cotejo, fazer uma comparação com as provas de Delta anteriores e com a prova da PF do conteúdo programático anterior, a essência, Carlinhos, a espinha dorsal é a mesma. É por isso que o que acontece? A gente precisa desses temas de nivelamento muito. Por quê? Porque são aqueles temas de espinha dorsal que a gente tem um banco de questão tão grande do Sebrasp que não tem como sair fora disso, principalmente quando a gente fala de quê? De parte dogmática. Quando a gente estuda direito constitucional em temas que não tem como você buscar socorro na lei seca ou na jurisprudência, e quais são esses temas? Classificação das constituições, poder constituinte, aquela base inicial do controle de constitucionalidade, teoria geral de direitos fundamentais. Tem como a gente buscar isso em lei seca? Tem como a gente buscar isso em jurisprudência? Não tem. Então, a gente precisa de quê? De teoria jurídico-constitucional. Precisa de dogmática jurídico-constitucional. E aí eu já deixo uma posição que é muito peculiar minha aqui. Eu recebo perguntas praticamente semanais nesse sentido, Carlinhos. Professor, qual livro de doutrina você me indica para eu estudar nesses 69 dias que estão faltando para a prova do Ceará?
que vai ser dia 25 de maio. Nenhum, Carlinhos, nenhum livro de doutrina. Por quê? Os livros de doutrina são excelentes, o do Bernardo é fenomenal, do Flávio Martins eu estou gostando demais, foi minha última leitura foi do Barroso, do Flávio Martins, a penúltima, excelentes. Porém, não é o momento de se fazer um estudo desse. Os PDFs do Supremo, as videoaulas, são mais que suficientes para resolver toda e qualquer questão de dogmática penal. Em constitucional, eu garanto isso. Por quê? Porque eu volto naquilo que a gente falou no início da aula. A gente tem uma previsibilidade na cobrança da nossa banca. Essa temática, Carlinhos, ela é estática. O poder constituinte, você estuda ele da mesma maneira que você estudou há 60 anos na faculdade, quando você cursou faculdade de Direito há uns 60 anos, é da mesma maneira como eu estudei há 10 anos atrás, quando eu cursei faculdade. Então, Carlinhos, não se altera, não tem como inventar mais cobrança. Então, o que a gente tem naqueles 2 materiais nossos ali são joias preciosas que o aluno não precisa buscar para além deles. E aí, o que acontece, Carlinhos? Isso aqui eu gosto de chamar a atenção do aluno. Porque veja o seguinte, isso aqui é uma análise dos últimos 5 anos de concurso de delegado da Polícia Civil que foi realizado pelo SEBRASP, somado com a última prova de delegado da Polícia Federal. Então, se a gente for fazer essa análise estratificada do SEBRASP, o que a gente tem? A gente tem um total aqui global de 82 questões. Na minha época já não era assim, em 2018, mas eu lembro que quando eu comecei minha trajetória em concurso, falava-se o seguinte: quer passar em concurso do CESP, na época era o CESP, estude só jurisprudência, não estude nada mais que jurisprudência. E isso era uma verdade há uns 8, 10 anos. Só que o que acontece? O SEBRASP mudou esse panorama. Ele tirou daquilo aquela etiquetagem que ele tinha de ser uma banca. E, na verdade, todas tiraram de ser uma banca só de jurisprudência. E ele, Carlinhos, equalizou de maneira absurda as cobranças em prova, especificamente aqui falando de direito constitucional. A FCC, na nossa época, era a Fundação Copia e Cola. Era única e exclusivamente texto de lei. Não é mais. Então, o que acontece? Se a gente for pegar essa análise dos últimos 5 anos de concurso de delegado, somada com a última prova da PF, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 temas cobrados, correto? Vamos voltar no nosso último item do nosso conteúdo programático. Ele termina no item 25, porque ele termina no item 26, porque o item 27 é uma disciplina nossa separada de Constituição Estadual. Então, o que acontece, Carlinhos? Hoje, o SEBRASP, ele aborda em sua prova, ele tem a possibilidade de abordar praticamente todos os itens do conteúdo programático, especialmente em provas que não é certo e errado como é a nossa. Em provas que tem a letra A, B, C, D e E de múltipla escolha para ser assinalada. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma disciplina que é nossa aliada e uma disciplina que pode ser o nosso problema se não for dada a devida atenção. Sabe por quê? Porque o aluno chega em constitucional, Carlinhos, e ele fala assim: eu vou estudar direitos fundamentais, eu vou estudar inviolabilidade domiciliar, eu sei aquele acórdão inteiro, todos do STJ, todos do STF, eu sei tudo disso aqui, eu exauri esse tema. Esse aluno, ele não vai se dar bem. Você sabe por quê? Porque o SEBRASP, ele pulveriza conteúdo.
Está muito nítido nessas últimas cobranças do Sebrasp isso. A gente tem conteúdo cobrado desde uma teoria geral da Constituição até um conteúdo cobrado de ordem social. E se a gente pega essa estratificação aqui de cobrança, veja o que nós temos aqui. Em teoria geral da Constituição, nos últimos 5 anos saíram aí 10 questões. Se você for ver, ela está assinalada de cinza. Cinza informa o quê? Um azul mais clarinho. Cinza informa o quê? Que aquelas 10 questões foram de dogmática, foram de teoria constitucional. Óbvio, claro, tem como se cobrar a teoria geral sem ser como estudo da dogmática constitucional? Não tem. Mas repito mais uma vez, nossos PDFs, nossas aulas mais do que suficientes. Agora Gustavo, vamos... desculpa aqui te interromper. Inclusive, foi um dos temas que você escolheu para essa primeira semana, que a gente está chamando de nivelamento, né? Foi teoria da Constituição, dos 3 temas, classificação das constituições e o poder constituinte. Estou vendo aqui no planejamento. Agora, pensa o seguinte, vamos raciocinar aqui. Nos últimos 5 anos, e somando o PF, a gente deve ter tido uns 6, 7 concursos. Agora, eu não me recordo o quantitativo que foi. Mas vamos colocar aí 6 concursos, 10 questões de teoria geral, 2 questões em cada prova, Carlinhos. É muita coisa, entendeu? Porque hoje, Carlinhos, quem quer passar? Quem quer falar assim, eu quero virar delega, eu quero pôr aquele distintivo, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar a vida da minha família, porque muda e muda mesmo quando a gente passa num concurso, ele não pode negligenciar nada. Então, assim, você tem aqui, numa teoria geral, vai cair na sua prova alguma coisa. Só que o que vai cair, Carlinhos, é aquilo que está lá, cara. Você não precisa fugir, você não precisa ler material. Depois que você formar, depois que você sair do curso de formação, o que for, não sei o quê, tomar posse, aí você vai ter tempo para ler todas as dogmáticas de direito constitucional que você quiser. Só que agora, faltando 69 dias, o aluno não pode cometer esse erro. Não é hora de fazer uma bobagem dessa. É hora de focar nas videoaulas, fazer anotações pontuais sobre elas. Não é fazer anotação pontual do que gosta, é fazer anotação pontual do que não gosta, do que não entendeu, do que teve dificuldade. Para quê? Para chegar naquela 10ª semana, que vai ser nossa semana top de revisão, na hora que você chegar em direito constitucional, você fechar o olho e deixar aquela aula de revisão passando e falar, eu sei tudo isso que está sendo dito. Olhar o seu material ali, o que você anotou, e aparar suas arestas. Agora, Carlinhos, é fazer aquele estudo crítico. Vamos estudar o quê? Vamos dar uma olhadinha, olha o último conteúdo aqui. Ordem econômico-financeira. Pô, estudar ordem econômico-financeira é chato demais, Carlinhos. Eu tenho certeza que todo mundo pensa isso, não pensa? Só que olha para você ver. Em ordem econômico-financeira, caíram 2 questões. Estas 2 questões de lei seca, que a gente está aqui com o azul mais escuro. O azul mais escuro é lei seca. Carlinhos, ordem econômico-financeira na Constituição Federal é mini, é desse tamanzinho. Você vai pegar ali o quê? O basicão, princípios da ordem econômica, toda aquela situação. Você vai imprimir aquilo ali, Carlinhos, na hora que você estudar 1, 2, 3, 4 vezes, você já resolve toda e qualquer questão. Você sabe por quê? Porque a lei seca, Carlinhos. Não tem divergência, não é aquele negócio que tem em processo penal, que a doutrina tem 3 correntes, cada um fala uma coisa, a 5ª turma do STJ fala outra, a 6ª turma do STJ fala outra, e o Supremo está falando uma coisa totalmente diferente. Não! A gente não está pedindo isso para o nosso aluno. A gente está pedindo para quê? Para ele não negligenciar nada no edital, olhar todos os pontos a serem trabalhados aqui. Por quê? Mas nas nossas nanoaulas ali, talvez não abordamos ordem econômico-financeira. É papel do aluno abrir a Constituição e ler aqueles 19 artigos que tem ali. E fazer questão de prova e ver que o que é cobrado
é aquilo que está na Constituição Federal, que em 19 artigos, em uma questão aqui ou outra de um certame, eu te falo, colocou gente demais para dentro e colocou gente demais para fora. Porque eu vou te falar um negócio, eu já perdi pelo menos uns 6 concursos aí por 1, 2, 3 pontos. Então, assim... Isso acontece demais, né, Gustavo? Eu também, a gente conversa bastante com aluno lá no ORH de Minas, vários alunos do Clube da Casa do Delegado, né? Que a galera, tendo essa visão que a gente falou, né, de vários concursos desse ano, então entraram para o clube, porque o clube acaba que abrange tudo, e já é um pessoal que vem fazendo prova há algum tempo, tem essa mesma percepção e vivência que você teve. Pô, eu perdi um concurso por 2 pontos, por 3, por uma questão. Então, pelo que você comentou aqui, o estudo de direito constitucional nesses 69 dias, você vai diluir o conteúdo, né, por vários temas, a partir da segunda semana até a nona. A primeira semana, a gente já selecionou com você fez a seleção aí de 3 temas que são, né, importantíssimos, né? Teoria da Constituição é o primeiro, inclusive é o top aí, top 1, né? Tá aqui, ó. Teoria da Constituição, se você for ver, só perde para remédios constitucionais. E aí você pega o aluno e coloca num prato para ele, Carlinhos. Olha, você vai estudar teoria da Constituição ou você vai estudar remédios constitucionais? Remédio tem Pô, um. remédios constitucionais é gostoso demais, cara. Eu sei todas as teorias de habeas data, todas as teorias de mandado de injunção, tudo que foi cobrado pelo STF, aquela alteração toda de jurisprudência na lei de mandado de segurança, você domina. Agora, olha só para você ver. Teoria geral cobraram 10 questões, remédios 11. Olha a importância dessa matéria e eu te falo, o pessoal negligencia, porque eu negligenciava, Carlinhos. Olha o João Guilherme falando aí, ficou por 1 ponto na PCMG. Cara, Carlinhos, eu posso falar, quando eu estudava, nesse final aí, quando você está perdendo por 1 ponto, você está no limbo. Você está naquele limbo que você vai passar, você pode... Pô, mas eu falo isso, eu falaria isso para o João Guilherme, né? Nesses anos todos aí, eu estou há mais de 20 anos, né? Nessa preparação para concurso, quando o aluno fala, poxa, fiquei por 1 ponto, tá desanimado, eu falei, cara, quem tem que estar desanimado, ninguém tem que ficar desanimado, né? Mas olha, lá para trás, quando você ficava por 10, 15 pontos, cara, agora é detalhe. Ô, João, você tá bem demais, cara. Você tá ali para entrar já, pô. Primeiro ano meu de concurso, eu fui fazer Ministério Público de Minas Gerais. Era a época do Canedo, do Filipeto, eu nem sei se eles estão na banca ainda. Eu lembro que eram 80 questões, Carlos. Eu tirei, tipo assim, 23 pontos na prova. Eu acho que eu errei tudo na prova, eu só acertei o que eu chutei. E aí, o que acontece? Você está longe, cara. Esse é o primeiro ano de estudo. Quando você está ficando por 1 ponto, você sabe o que o pessoal chega para mim e fala, o que eu faço? Eu falo assim, juízo crítico. Olha e faz uma reflexão, porque eu tenho certeza que o João Guilherme sabe muito de direitos fundamentais, sabe muito dos poderes legislativo, executivo e judiciário, sabe controle de constitucionalidade. Eu tenho certeza que se cai questão de segurança pública, ele sabe. Agora, ele sabe ordem econômico-financeira, está por dentro de tudo de defesa do Estado e das instituições democráticas. E se cair uma questão atinente a funções essenciais da justiça? Você fala, pô, na prova de delega não vai cobrar coisa de MP, defensoria, advocacia pública ou privada. Como não? Cobraram 3 questões nos últimos 5 anos de concurso de delega de CESP. E essas 3 questões colocou alguém para dentro e colocou muita gente para fora. Então, assim, o SEBRASP é aquilo que eu falei no início. A gente não pode, em direito constitucional, negligenciar nada, Carlinhos. Tanto que eu pego o de delega da Polícia Federal, eu acabei de gravar ele no sábado. Eu tento abordar quase todos os pontos do edital. Talvez trabalhar alguns temas mais curtos, em algum conteúdo programático, mas pelo menos para abrir a cabeça do aluno.
no sentido até dele fazer um juízo crítico. Eu tenho que trabalhar tudo, eu tenho que estudar. Você tem que estudar, porque se você for pegar Estado, defesa do Estado e das instituições democráticas, você não tem 8 artigos para você memorizar, Carlinhos. É chato estudar Estado de defesa, Estado de sítio, quem que decreta, autorização é de quem, é do Congresso, é posterior, é anterior, qual que é o prazo de duração. É chato, mas eu posso falar, não existe divergência doutrinária, cara. Não existe celeuma doutrinário. Não existe divergência entre turmas do STF. Então, é você pegar, estudar a lei, pegar os verbos nucleares, aquelas partes nucleares importantes, marcar e fazer muita questão que você vai passar. Então, assim, não tem jeito, não tem jeito. O caminho, Carlos, quem quer passar, quem quer mudar a sua vida, quem quer ir ter uma vida confortável, mudar a vida da família, botar o distintivo no peito, é esse o caminho. A gente está faltando, a gente está falando aqui de 69 dias que vai mudar a sua vida. Agora, se você quer se privar ou não, a escolha é sua. 69 dias vão passar do mesmo jeito, cara. É verdade. E com todo esse contexto que a gente comentou, né? É um conteúdo que você... Estou vendo muita gente comentando aqui, poxa, fiquei por 2. Teve um comentário aqui da Débora, né, que ela ficou por 2 em Delegado do Rio Grande do Norte. A Luísa fez o primeiro concurso dela para o MPMG ano passado. Ela falou, pô, tirei um belo 25. Falei, pô, Luísa, o Gustavo e o Lucas estão aqui na live com a gente, eles gostam de jiu-jitsu, né? O pessoal fala, né? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Todo mundo que começa isso mesmo, né? Esquentando os tamborins aí. Aqui no Rio, eu fico aqui no Rio, tem um professor, já tá velhinho, mas de muitos anos aqui no Rio, que é o professor Glioche, que ele fala, né? Você não estuda para passar, você estuda até passar. É isso aí, continuar persistindo, você está começando agora, em frente. Mas, Gustavão, pode falar. Não, pode falar. Hoje, olha só para você ver. Hoje, assim, hoje é um pouco... Não vou falar que é muito mais fácil, porque concurso não é fácil. Concurso te exige abdicar do que você gosta, te exige estudar mesmo à noite, te exige privação de final de semana. Não preciso nem falar que é muito bom, né, Carlos? Isso aí ninguém precisa. Você tem estabilidade financeira. Hoje, igual você falou de jiu-jitsu, hoje eu fui treinar 4 horas da tarde, estava com o meu trabalho todo pronto. Te permite essa programação aí de falar, quero fazer uma academia 4 horas da tarde ou 6 horas da manhã. Seu trabalho está em dia, você vai ter a corregedoria ali, mas a corregedoria vai ver números. Seus números estão em dia, ótimo, vai ter qualidade sua vida, vai te dar o prazer de viajar, vai te fazer isso tudo, mas tenha que abdicar. Só que o que acontece, Carlinhos? Olha só para você ver o que eu acho maneiríssimo hoje. E eu fui aluno do Supremo e a minha preparação ela se tornou direcionada depois que eu comecei a fazer o curso de sábado no Supremo, que era na parte da manhã prova objetiva, a gente só trabalhava para a prova objetiva, e na parte da tarde era só questão dissertativa. Era um professor e no sábado presencialmente, e ali eu comecei a mudar a minha visão de concurso e passei. Só que olha só para você ver hoje que maneiro. Se a gente pega 69 dias para a prova, o aluno ele já tem ali um introito, ali, uma introdução daquela espinha dorsal. Eu pedi para a Mica me dar pelo menos até sábado para gravar. Por quê? Porque eu quero dissecar de novo a banca, eu gosto de fazer estatística, eu gosto de fazer isso aqui, para a gente ver como que a gente vai trabalhar com o aluno para deixar ele assim, afiado. Depois, o que acontece? O conhecimento ele é perene. Se você não volta a estimular seu cérebro fazendo revisão daquilo, você vai esquecer naturalmente. Depois vai vir revisão. Então, aquela memória curta sua não vai apagar. Então, olha que maneiro o que a gente tem. A gente tem uma metodologia muito científica de preparação que a gente não tinha na época ali que eu estudava. Na época que eu estudava, em 2016, que eu fui entender o que era isso. Então, hoje a gente tem 69 dias aqui, que o aluno vai ter um cronograma que ele vai ter que seguir à risca. Seguindo à risca, Carlinhos,
eu tenho certeza que é êxito, cara, porque esse cronograma é cientificamente comprovado de ciclo de estudo. É Então, isso aí. assim, E são 10 cronogramas que a gente criou, né, Gustavo? Esse primeiro aí que já está liberado para o pessoal, que são o que a gente chamou de nivelamento, os 8 cronogramas aí de aprofundamento. O Lucas está aqui, quando você falou de questão, o Lucas faz parte de um núcleo do Supremo, né, que é um núcleo de conteúdo, e ele prepara, né, Lucas, as baterias de questões. Então, vão ser também, nas 8 semanas de aprofundamento, vem junto 8 baterias de questões mais um simulado, tanto o simulado da prova objetiva quanto o simulado da prova discursiva e peças. E tudo isso também ajudaria a treinar você fazer uma recapitulação do que você estudou. E para consolidar ainda mais uma semana inteira de revisão, a última semana mesmo, só para revisão. E quem puder, né, vai ser assim, muito legal o Hora H, que você participa dos Horas H, né? E aquela ativação da memória de curto prazo, aquelas dicas ali, porque de vez em quando você fica parado no hotel, não sei o quê, fala que vai ler, não consegue, você vai lá, torna um dia proveitoso, né, para você se conectar, entrar afiado para a prova, não é isso, Gustavão? que é um dia muito leve, né, Carlinhos? E assim, É. quando eu estudava, esse dia que antecede a prova, eu vejo algumas pessoas falando, não, eu gosto de relaxar. Relaxar o quê, Carlinhos? Você tem que relaxar é depois que você passar. Ali você tem que estar em estado de atenção. E você ir numa hora H ali. Ah lá, a Juliana perguntou a quantidade de questão, não saiu, Juliana, né, Carlinhos? A gente estava conversando É. isso hoje. Não saiu ainda, mas você não precisa achar que vai ser menos de 10 questões inconstitucional, Juliana. Você pode esperar pelo menos de 10 a 15 questões. E a gente trabalhando ali com 25 itens, eles estão abordando ali praticamente todos os itens. Por quê? Porque as questões hoje, elas se entrelaçam. Então, o Sebrasp faz uma questão de direito constitucional, mas pergunta algo relativo à inconstitucionalidade formal subjetiva, e aí te obriga a dar uma resposta com competência. Competência da União, dos estados, dos municípios. Então, assim, não, mas são 15 questões, não tem como cobrar tudo. Cobrem uma assertiva ali, eles estão entrelaçando dois temas. Então, assim, isso está sendo uma, Ainda mais uma constitucional, né? Pô, constitucional permeia tudo que é disciplina. Exatamente. Então, assim, mas eu falo assim, desse estado de atenção, Carlinhos. Eu acho que a gente só tem que relaxar depois que passar. Você tem um hora H ali, é lógico que você não tem que ir bitolado, você não tem que ir para morrer em estado de tensão, de ansiedade, até porque a gente não faz um ambiente assim, né? Um ambiente é muito light, um ambiente é muito leve, mas é um ambiente muito responsável com essa questão da atenção que a gente tem que ter, dessa recapitulação para fazer isso que você falou, ativar a memória de curto prazo. E assim, Carlinhos, eu gosto de deixar uma dica também, porque me serviu muito. A gente está com 70 dias aí. É muito tempo? Claro que não. Mas o muito tempo também, ele afrouxa a fivela. Eu acho que é o tempo certo. Se são 69 dias, são 69 dias, é o tempo certo. O aluno fazer o quê? Viu uma videoaula, foi no material, fez questão, acertou? Então, anota esse tema que você mandou bem e faz revisão dele só por questões. Por quê? Se você pega uma, duas, três, quatro, cinco questões resolvendo cada uma em 3 minutos, são 15 minutos. Às vezes você vai rever uma videoaula ali sobre aquela temática, é meia hora, você vai ler o PDF, vai demorar mais um pouquinho. Fazer revisão desse tema que você é bom por questões. E aí, o que acontece? Errou, anota no seu caderno de erro. Você sabe por quê? Se você errou por duas situações. Ou porque você vacilou, você comeu alguma mosca, ou porque você não sabe. As duas são importantes. E aí, o que você tem que fazer? Você vai pegar e ler aquilo ali em algum material para você fixar e anotar num caderno de erros para você rever na semana. Porque se foi algo que você errou, merece a sua atenção. E aí eu te pergunto, eu era o maior sabotador. Quando eu gostava de fazer revisão final faltando 10 dias, Carlinhos. Quando eu estava na revisão final, o que eu estudava? O que eu gostava.
Na revisão final, a gente tem que estudar, tem que rever aquilo que a gente não gosta, e o que a gente não gosta é o que a gente errou. Então, eu acho que a gente tem que ficar, o aluno ele tem que ficar atento nisso aí, para ter maldade, para se, na verdade, não é nem para ter maldade, é para não se sabotar. Porque eu acho que a gente tem o tempo certinho, o tempo ideal, 69 dias dá para a gente ver muita coisa. Maravilha, Gustavo, maravilha. Então, eu acho que você conseguiu passar um panorama geral aqui, né? Vou começar pelo que já está postado ali a base, seguir os cronogramas, né? Como você colocou muito bem aqui na tela, né? Todo esse estudo que você apresentou aqui sobre a incidência dos temas na prova de constitucional, Sebrasp. Última semana, né? Aquele reforço em relação a revisão, né? Sábado, né? A gente falou, a gente separou 6 sábados aí, onde a gente elencou, reservou para algumas disciplinas o estudo da prova discursiva, mais a prova de peças, da mesma forma que não saiu a relação de questões, disciplina, na prova de peça também não falou, na prova de discursiva e peças também não falou quais são as disciplinas. Falou apenas em 2 questões. Mas é aquilo, o grande lance dessas aulas, além do conteúdo, é orientar como você trabalha uma questão discursiva, como você responde, como você consegue se destacar, né, Gustavo? Então, tudo isso vai ser orientado através de aulas interativas, da mesma forma que vocês estão podendo perguntar aqui. E, além de tudo, né, uma quantidade grande de questões aí que o Gustavo falou que era importante, né? É importante, né? Nesse período de 69 dias de estudo, que não é hora de pegar grandes doutrinas, não, segue aqui o nosso conteúdo, que vocês vão chegar bem preparados para a prova. Foi isso, Gustavo? Esqueceu alguma coisa aqui do que você Carlinhos, teve trouxe? uma coisa que eu esqueci. Você Manda sabe um bala. negócio que pode lembrar? Por exemplo, a questão da discursiva, eu acho que eles vão soltar uma errata aí, porque eles vão falar ali que vai cobrar constitucional administrativo, processo penal, penal, na verdade, processo penal na peça prática, alguma coisa eles vão ter que se posicionar. Porque não tem como você fazer uma prova discursiva de quê? Qual o conteúdo programado? De tudo, não é o perfil dos concursos de delega do Sebrasp, entendeu? E aí, o que, que acontece? Você tocou num ponto que é tão importante, cara, porque, igual, por exemplo, o aluno que está estudando e está preparado para ser aprovado na primeira etapa, numa prova objetiva, ele tem toda a aptidão para passar também na prova discursiva. Só que o que, que acontece, Carlinhos? 2 coisas que eu acho que a gente tem aqui, que eu aprendi até empiricamente. Primeiro, existe forma de fazer uma questão discursiva. Quando eu comecei a fazer prova, eu saí escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí, o que acontece? Escrevendo, escrevendo, de à torta e à direito, você vai se dar mal, porque existe uma forma de você apresentar sua questão dissertativa para o seu examinador, que ele vai olhar e falar assim, pô, gostei. E tem outra coisa, Carlinhos, trabalhando aqui um pouquinho de magistratura, e a gente pode levar isso para esse concurso, porque é a linha de atuação do Sebrasp. Quando a gente fala de prova discursiva, é claro, está no edital, o Sebrasp analisa o padrão culto da norma. Mas você sabe o que eu reparei aí ao longo de quase 10 anos estudando o Sebrasp em prova discursiva? Eles não fazem a leitura da sua questão a dedo, linha por linha, parágrafo por parágrafo. Eles buscam aquele núcleo de palavra ou aquele núcleo de expressão que está no espelho de prova que vai ser disponibilizado por eles. Eu já percebi que o Sebrasp ele não faz aquela leitura da sua prova. O examinador parece que ele sai procurando aquelas palavras-chave, aquelas expressões-chave que tem que estar ali para você preencher o espelho, sabe? E aí você preencheu o espelho, pronto. Ele vai fazer uma leitura rápida da sua questão para ver se você seguiu o padrão culto da norma, porque ele vai te prejudicar. Uma vírgula,
uma palavra que você escreveu errado, uma concordância verbo nominal que você escreveu errado, mas você não vai ser penalizado numa situação dessa a ponto de correr risco em aprovação. Mas isso eu percebi muito. Eles buscam expressões, palavras-chave, eles buscam um espelho da prova na sua resposta. E isso é muito bom, porque, por exemplo, isso me garantiu no Paraná, isso me garantiu na Bahia. Lá do outro, São Paulo, não. As provas são corrigidas pelos desembargadores. Você vê que é uma leitura de palavra por palavra. E você vê que a correção fica diferente. Entendeu? Entendi. No Sebrasp, não. A gente tem examinador contratado para fazer aquilo ali. São 300 e poucas pessoas na segunda etapa. Você acha que ele vai fazer a leitura de palavra por palavra, linha por linha, parágrafo por parágrafo? Não vai. Então, você tem que ter uma prova muito bem apresentável para você facilitar a vida do seu examinador. E contar com a boa vontade dele, né, na leitura. Então, aqui, eu acho que isso... Ah, tá, vamos lá. E aí, olha só que importante aqui. Quando a gente trabalha aqui, só para finalizar aqui, ó, a gente tem um tripé da aprovação. O tripé da aprovação é lei seca, jurisprudência, doutrina. Eu mudo essa doutrina para lei seca, jurisprudência, caderno do Supremo. E aí, o que acontece? Olha como que o Sebrasp mudou o padrão dele de 10 anos atrás. Antes, 60% a 70% da prova era jurisprudência. Hoje, a jurisprudência corresponde a 27%. A doutrina, por conta de teoria geral da Constituição e teoria geral dos direitos fundamentais, aí a dogmática, ela é 33%. A lei seca, 40% da prova. Olha para você ver como que é um panorama equilibrado e que não permite o candidato negligenciar absolutamente nada. Cabe a ele fazer o quê? Deixa eu vir aqui. Ordem econômica e financeira, 2 questões, 2 leis secas. Para que ele vai ler alguma sinopse, algum manual, alguma coisa de ordem econômica e financeira? Defesa do Estado e das instituições democráticas, 10 questões. Lei seca e jurisprudência. Ótimo! Agora, teoria geral da Constituição, eu preciso do caderno. Controle de constitucionalidade, eu não estou achando aqui. Cadê? 7 questões. Então, o que a gente teve? 4. Aqui a gente teve 4 jurisprudência, 2 leis secas e 1 doutrina. Então, assim, o aluno ele tem que estar antenado nisso aqui. Ele tem que estar antenado nessa distribuição e nesse gráfico aqui, para ele atacar de maneira precisa o que ele precisa atacar. Maravilha. Pessoal, fica tranquilo que a gente vai disponibilizar esse estudo que o Gustavo fez na área de aluno do Supremo. Gustavão, mais algum ponto ou a gente pode passar aqui para as perguntas? O Carlinhos, eu acho que é isso aí. É desejar sorte, e firmeza, determinação. Quem quer vai passar, sim. Eu tenho certeza. Vamos embora para as perguntas aí, se a gente puder ajudar o pessoal. Vamos lá. Ô, Lucas, eu acho que a gente já passou por algumas. O Gustavo foi respondendo, mas você que está mais atento aí, o que faltou aqui a gente abordar? Saiu uma aqui do João Guilherme. Ele me pediu como estudar essas matérias que não fazem parte do núcleo de delegado. Tributário, empresarial, processo civil, ambiental. João, posso te falar aqui de coração? Olha só para você ver. Tributário. Vamos voltar aqui no gráfico. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Tem algo atinente a tributário aqui? Um pouquinho em ordem econômico-financeira. Deixa eu ver na Constituição aqui se tem. Nosso conteúdo programático tem. Item 23. Noções sobre o sistema tributário nacional. Limitações. Imposto de cada ente político. Repartição de competência. Isso aqui, eu posso falar, com isso aqui, você resolve questão de tributário, qualquer questão de tributário. Eu posso falar, não fuja nessas matérias tributário, empresarial, processo civil, ambiental. Não saia de 2 pontos fundamentais. Lei seca, jurisprudência. Sabe por quê?
porque essas matérias que a gente chama de matérias adjetas, matérias colaterais, e na magistratura, o que a gente tem de matéria colateral? Lei de registro público, ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, tratados internacionais. Estas matérias, o nível de cobrança não é agudo. Então, as questões ali vão vir da jurisprudência, vão vir da lei seca, não vai fugir disso aí. Ah, não, mas eu vou comprar uma sinopse aqui, ela só tem 600 páginas, que as sinopses hoje tem 600 páginas, né, Carlinhos? Item 23 do conteúdo de constitucional, Juliana. As sinopses hoje têm 500 páginas. Não perca tempo. Pegue essas matérias colaterais, adjetas, com lei seca, vai no buscador que você usa de jurisprudência, utiliza ele, pega a jurisprudência relacionada e ponto. E vai fazer questão que você vai acertar. Não tem como errar, porque não é cobrança profunda em concurso de delegado essas matérias. Assim como aquelas que eu disse, não é cobrança profunda na magistratura. Então fica essa forma simples de cobrança. Mas não negligencie, porque vai ser cobrado. Tá aí. Maravilha. Lucas, mais alguma? Não, todas as outras vocês passaram ao longo das aulas, foi tudo certo. Poxa, então maravilha. Gustavo, mais uma vez, cara, agradecer, sempre bom aprender, falar com você, poder ajudar nossos alunos aqui. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, ainda está em tempo, mas é isso, gente. Amanhã, nesse mesmo horário, Francisco Menezes, com direito penal, a gente vai também falar um pouco do direito penal na prova Sebrasp Delegado Ceará. E, de novo, a gente está aqui à disposição, né, Gustavo? Tem lá o curso sendo produzido, com todo o carinho, com toda a estratégia, né? O Gustavo falou que realmente 69 dias, o modelo de prova, de manhã prova objetiva, à tarde a dissertativa mais peça, solicita ainda mais uma estratégia de preparação de estudo para essa prova. Vou deixar o Gustavo aí com... Opa, pintaram aqui algumas perguntas. Olha, Adriana, nessa prova terá consulta? Eu não vi nada de consulta, não. Se alguém... Eu até vou pedir aqui a colaboração. Mas eu aqui, mas eu acho que se ela está falando na discursiva, né? Na discursiva, claro. Eu não lembro de ter lido, mas agora... Não fala aqui. Estou na parte discursiva aberta aqui, que é o item 9. Parte 1, 2 questões discursivas acerca do conhecimento específico, a serem respondidas em 20 linhas. Parte 2, uma redação técnico-profissional, tinta preta. Nada, Carlinhos. Isso. E a gente também vai conversando com vocês durante a preparação. Se pintar alguma coisa nesse sentido, Guilherme, alguma informação, a gente passa para vocês. Mas, a princípio, não. Olha, o João Guilherme que está colaborando, está dizendo que realmente não tem consulta. A Juliana falou, mandou bem, só consultamente. Teremos específico de tributário, empresarial, processo civil, vão ter aulas de todas as disciplinas aqui no curso, né? De novo, não saiu a divisão, a gente está fazendo um negócio proporcional, claro, a gente está considerando 69 dias, um estudo eficiente, mas todas as disciplinas que fazem parte do conteúdo programático vão estar no curso. Mais alguma? Acho que foi isso, né? Então, tem aqui uma do Guilherme, diz lei seca para as demais matérias, como civil, processo civil, tributário, financeiro, etc. É isso, né, Gustavo? É isso aí. Não tem jeito. É matéria que não é matéria forte do cargo, Carlinhos. Então não tem como ser outra forma de cobrança. Vai ser aquela forma de cobrança no basicão da lei seca e jurisprudência. Não perder tempo. Carlinhos, eu fiz magistratura, eu passei em 2 magistraturas. Eu até hoje não li o livro de empresarial e nem pretendo ler. Então, assim, é ser estratégico para o concurso. Na magistratura, você não tem uma cobrança também de direito empresarial forte. Então, o que eu fiz? Código Civil,
Ainda pretendo um dia, não, nem pretendo não, Carlinhos, eu falo que pretendo, mas não pretendo, ia falar que pretendia estudar na lei de sociedade anônima, mas nem pretendo também não. Fui no Que, Código Civil, na lei de duplicata, nota promissória e pronto, pronto. que o nosso amigo Zé Humberto não nos escute, né? Não discute, mas assim, É, nem a lei de falência eu consegui ler, Carlinhos. Eu estou tentando ler ela desde 2005, Carlinhos. Então, assim, é fazer isso aí. é isso aí, gente. Gustavo, para encerrar aí, o que você pode passar para o pessoal, para a gente fechar aqui essa nossa primeira aula da semana interativa? Recado Carlinhos, final. eu gosto de falar isso, o seguinte, quem quer faz, Carlinhos. Você conheceu a minha história, eu era sócio de um escritório, então eu não conseguia ter uma vida tranquila na atividade que eu fazia na advocacia, era correria, família, era casado, tinha menino, as contas tudo apertado, devendo treino no escritório, aquela loucura. E aí passei, Carlinhos, passei, graças a Deus, tudo muda, porque sua vida realmente ela vira de cabeça para baixo, para melhor, quando você passa. Virei noite estudando, porque eu só tinha a parte da noite para estudar, que é quando eu voltava do escritório. Tinha que acordar cedo, porque não tem como você, sendo sócio do escritório, ser o último a chegar. Então, assim, me privei de final de semana, me privei de sábado, me privei de feriado, me privei de Natal, fui motivo de chacota, de piada em família, entre amigos, mas eu te falo, tudo valeu muito a pena. Se eu soubesse que era assim o lado de cá, eu tinha estudado mais, eu tinha estudado antes, porque vale muito, muito a pena. Você consegue realmente mudar a sua vida, você consegue mudar a vida da sua família, você consegue trazer uma qualidade de vida para você e para sua família absurda. Então eu falo, gente, estão faltando 69 dias. Usa esses 69 dias como se cada dia fosse o último. Eu estou cansado, toma café. Eu estou exausto. Não vai para academia, vai estudar. Não, mas eu preciso tomar uma só para relaxar. Não precisa, o álcool inflama o corpo, você não vai estudar bem. Então, pega esses 69 dias aí e pega para valer. Não se engana, não, porque vale muito a pena o resultado pós-aprovação. Ô, Gustavão, obrigado, bom demais. A Isisvane que está falando, ó, esclarecimentos fantásticos, Gustavo, vitória da conquista presente. Adriana falando que só restam 234 vagas. Oi? Exivane de Vitória da Conquista, né? Isso aí. Adriana falando que 66 vagas já estão preenchidas, que é a galera aqui da aula. É isso mesmo, acho que o pensamento é esse. Pessoal dando boa noite aqui. E, gente, obrigado demais aí. Eu acho que demonstra o quanto vocês estão focados, né? Estão afim. Estou vendo uma galera abrir o câmera e mandou pergunta. Débora, Bruno, estou olhando aqui. Paulo, Guilherme, Rafael, todo mundo que participou. Amanhã, Direito Penal com Francisco Menezes. Tá ok? Tamo junto aí. Até a próxima. Um abração. Valeu, Carlinhos. Um abração, meu caro. Abraço, Gustavão. Tchau, tchau. Valeu, Lucas.